Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre as ligações metálicas. O que são ligações metálicas? São tipos de ligações químicas que ocorrem entre metais, as quais formam uma estrutura cristalina chamada de ligações metálicas, ou seja, é a união de dois ou mais metais. Teoria da nuvem eletrônica. Essa teoria, também denominada de mar de elétrons, diz que os átomos metálicos têm uma grande facilidade de perder elétrons e transformar em cátions. Acontece que esses elétrons ficam dispersos entre esses átomos, ou seja, esses elétrons apresentados pela cor amarela. Eles ficam livres, fazendo então um mar de elétrons. Temos aqui também a formação de um retículo que a gente chama de retículo cristalino. O que são os retículos cristalinos? Os retículos cristalinos nada mais é que o agrupamento de átomos de forma ordenada que formam uma geometria. E os principais retículos cristalinos que temos são o cubo de corpo centrado. E é assim que estão os átomos ordenados de forma organizada. Você pode estar vendo aqui. Temos também o cubo de face centrada, que tem essa estrutura, como você pode estar vendo aí no vídeo, e uma formação de retículo cristalino diferente. Por fim, temos o hexagonal compacto. E podemos concluir que ainda assim existem elétrons livres na teoria do mar de elétrons. Propriedades dos metais. Na tabela periódica, os metais são os elementos da família 1A, chamados de metais alcalinos. São lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. E os elementos da família 2A, os metais alcalinos terrosos, são berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Além disso, no bloco B, grupo de 3 ao 12, tem-se a categoria dos metais de transição. Por exemplo, o ouro, prata, cromo, ferro, manganês, níquel, cobre, zinco, platina, dentre outros. Já os mais importantes elementos que compõem os metais representativos são alumínio, gálio, índio, estanho, tálio, chumbo e bismuto. Características dos metais. Os metais são materiais encontrados na natureza quase sempre em estado sólido, se estiverem expostos à temperatura ambiente em torno de 25 graus Celsius. Apenas o mercúrio, Hg, é encontrado em forma líquida. Para darmos sequência, veremos as características dos metais. Maleabilidade. Uma das características do metal é a maleabilidade, que é a capacidade que os metais têm de produzir lâminas e chapas muito finas, sem que haja rompimento. Ductibilidade. Outra característica das ligações metálicas é a ductibilidade, que é a capacidade dos metais de formarem filamentos sem que se rompam. Se aplicarmos uma pressão adequada em regiões específicas da superfície de um metal, esse pode se transformar em fios e lâminas. Brilhante. Um metal consegue refletir boa parte da luz que incide sobre ele. Se pegarmos como exemplo o espelho, veremos que o mesmo possui uma superfície fininha, metálica, grudada no vidro. E essa superfície metálica é o que reflete a luz para que nós enxergamos o nosso reflexo. Portanto, o metal tem um brilho característico, porque os elétrons livres localizados na sua superfície dos objetos de metal absorvem e irradiam a luz. Ligas metálicas. As ligas metálicas, constituídas por dois ou mais tipos de metais e formadas através das ligações metálicas, são utilizadas na confecção de muitos produtos, desde fios, lâmpadas, estrutura de carros, bicicletas, viadutos, dentre outros. A seguir, apresentaremos alguns exemplos mais notórios das ligações metálicas. O bronze.
Liga metálica formada por cobre, Cu, e estanho, Sn, utilizada na construção de estátuas, fabricação de sinos, moedas, dentre outras. Latão, constituída de cobre, Cu, e zinco, Cn. Esse tipo de liga metálica é muito utilizada na fabricação de armas, torneiras, dentre outras. O ouro. Na fabricação de joias, o ouro não é empregado em sua forma pura, ou seja, da forma encontrada na natureza. Assim, a liga metálica formada para a fabricação de joias é composta de 75% de ouro, Au, e 25% de cobre, Cu, ou prata, Ag. Observe que, para confecções de joias de ouro 18 quilates, utilizam-se 25% de cobre, enquanto o ouro chamado 24 quilates é considerado ouro puro. Além disso, a liga metálica composta de ouro é utilizada na fabricação de veículos espaciais, acessórios de astronautas, dentre outros. Magnálio. 90% de alumínio e 10% de magnésio. Principal propriedade: é bastante leve, usado em peças de aviões e de automóveis. Por fim, quando um elétron se afasta pelo fato da atração eletrostática entre cátions e elétrons, um outro se junta para ocupar o seu lugar. Essa é a natureza das ligações metálicas, o que mantém um metal unido. Compare essa imagem de uma coleção de cátions rodeada por um mar de elétrons móveis, com ligações iônicas, na qual os íons de carga oposta são mantidos juntos por conta da atração eletrostática, ou ligações covalentes, onde dois átomos sem carga dividem seus elétrons de valência. Conclui-se que ligações metálicas são muito mais fracas do que ligações iônicas ou ligações covalentes.